aqui restaurando os corações. Restaurando os corações, te adorarei. Estás aqui transformando histórias. Estás aqui transformando histórias, Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Esse é quem tu és. enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Por quê? Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Bonito, declare. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és bondoso, perfeito. Tu és perfeito, perfeito em tudo que fazes. Aleluia. Glória a Deus. Aqui você é livre, viu? Pode louvar, levantar as mãos, dar glória a Deus, sentar, ficar em pé. Aleluia. Aleluia. Bom é estarmos aqui. Amém. Graças a Deus. Privilégio que o Senhor nos deu de estarmos vivos e estarmos juntos nessa noite. Amém. Apesar de alguns irmãos ainda parece ainda com medo, né, de congregar, mas o melhor lugar do mundo para nós estarmos é aqui, na comunhão dos santos, né? E eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e desse um sorriso bem lindo. Tira a máscara para ele ver o seu sorriso. Depois você bota. Amém? Então dá um sinal assim, ou, né? Manifeste-se, aqui é lugar de comunhão. Amém, meus amados? Eu quero trazer hoje uma palavra do coração de Deus para nós, que está em Joel. Vamos reviver Joel, né? Foram 7 anos gerando essa promessa, em jejum e oração, e agora parece que está tudo vivo diante de nós. Parece que, né, nós nunca esperávamos viver o que estamos vivendo, mas isso é fruto de oração, de intercessão. Aí você diz, mas o que é que nós estamos vivendo? Não é dias difíceis, coisas ruins? Mas olha, para vir o bom, antes vem o mal, né? Deus vai fazer coisas grandes nessa terra, amém? O Brasil está destinado a um grande e poderoso avivamento. Bem-vinda, minhas irmãs. Bem-vindo, Hugo. Bem-vindo todos para esse momento
de adoração ao nosso Pai. Amém? Então, queridos, em Joel, é o profeta do avivamento, né? E não tem nada mais que a terra espera, que a terra aguarda, com muita expectativa, do que o avivamento. E nós vamos ler no capítulo, primeiramente o 1 de Joel, depois vamos ler alguns versículos do capítulo 2. É só para relembrarmos o que nós já vivemos, no sentido de gerar essa promessa para a terra. E é tempo de ressuscitar aquilo que a gente deixou um pouco no esquecimento. Poderoso é o Senhor. A palavra começa falando no versículo 2. Ouçam isto. Eu estou lendo na versão NVI, Nova Versão Internacional, capítulo 1 de Joel. Deixa eu pegar minha aguinha aqui, para ir molhando a garganta. E eu quero que vocês recebam no Espírito essa palavra. Amém? Coloca para mim ali, meu bem. Enfia lá e traz para cá. Diz assim: ouçam isto, anciãos. Escutem, todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos a geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, liga aqui para mim, por favor, Álvaro. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino ou migrador, deixou, o gafanhoto devastador comeu, ou devorador. O que o gafanhoto devorador deixou, ou o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Tem outras traduções que eu gosto mais do que essa, mas já no capítulo 2 eu acho bem legal como ele coloca aqui na versão NVI, tá bom? Então, amados, a gente vai ver aqui o profeta chamando a atenção. Prestem atenção, ouçam moradores de Israel. Era no contexto de Israel essa palavra. Só que a palavra, ela é inspirada pelo Espírito e ela é abrangente para todos nós. Então ele disse assim: já aconteceu isso nos seus dias ou nos dias dos seus antepassados? Isso o quê? Essa devastação dos gafanhotos. E a gente olha para a nossa nação e a gente não vê algo muito diferente disso que está aqui no livro de Joel. O que a gente vê é uma invasão de gafanhotos, entre aspas, ou locustas, conforme outras traduções falam, É o cortador que corta, que ceifa vidas, é o que destrói, é o que migra com as riquezas das nações, da terra para outras nações. E aqui vai mostrando, o estado caótico em que Israel se encontrava. E isso é para nossa inspiração hoje. Nós vamos estar falando aqui algumas coisas interessantes do aspecto profético também para os irmãos nessa noite, mas gostaríamos que vocês ficassem atentos, bem atentos mesmo, porque a voz que ecoa no Brasil é uma só: posicionamento. É tempo dos soldados do Senhor bater continência
para o nosso comandante em chefe. Yahvé dos exércitos está conosco como um poderoso guerreiro. O que tem acontecido na nossa nação tem deixado muita gente assustada, insegura, inquieta, às vezes até temerosa, e dizendo: o que será da nossa nação? Meu Deus, o que pode acontecer a partir do 7 de setembro? Tem muitas dúvidas, muitas interrogações e muita ignorância, inclusive. Ignorância no sentido de quê? De desconhecimento dos fatos. Eu não tenho conhecimento de todos os fatos. Nós não conhecemos, não sabemos tudo também, mas pelo menos o pouco que a gente sabe, a gente quer compartilhar com os irmãos nessa noite. Mas eu gostaria de fazer uma declaração profética com vocês a respeito do Brasil, que todos nós já conhecemos ela. O Brasil, eu vou falar, depois vocês vão falar comigo bem forte, porque isso vai ecoar nos céus dessa nação. Amém? O Brasil é do Senhor Jesus, por direito de criação e por direito de redenção. Vamos falar? O Brasil é do Senhor Jesus, por direito de criação e por direito de redenção. Por que por direito de criação? Porque foi Ele que criou o Brasil e delimitou as suas fronteiras e colocou você e eu aqui. Então o Brasil também é nosso, amém? Não é apenas do Senhor Jesus, Ele entregou essa terra aos seus filhos, e não é dos estrangeiros. O Brasil não é dos estrangeiros, o Brasil é dos brasileiros, amém? Assim como a terra de Israel é do povo judeu, amém? Assim como os Estados Unidos é dos americanos, e assim Deus plantou cada um no seu próprio território, e Ele disse que é para nós conquistarmos o nosso território. Como nós vamos conquistar o nosso território? Eu queria que você ficasse bem atento, porque nós temos as armas da conquista, nós temos as armas da guerra. O Senhor dos exércitos, Ele está conosco como poderoso guerreiro. Os olhos do eterno, do Senhor Jesus, está sobre essa terra, amém? Essa terra tem dono. Nós já oramos por essa terra e continuamos a orar, e nunca subiu tanta oração para a sala do trono como nessa época agora, amém? Então o Brasil é de Jesus, e o Brasil também é nosso, é meu e é seu. Tudo que diz respeito ao Brasil, diz respeito a você e a mim. Então não fique alheio, não fique desconectado dos atuais acontecimentos. Amém, meus amados? Põe a mão no seu coração e diz: Pai, fala comigo nessa noite, que a Tua palavra seja revelada à minha mente e ao meu coração. Descortina os Teus mistérios para mim nessa noite, para que como brasileiro eu possa me posicionar segundo a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Pois bem, vamos então continuar aqui com a palavra. Aleluia. Muitos pastores hoje, na atualidade, homens sérios de Deus, estão conclamando a nação a se posicionar a favor do Brasil contra a invasão dos gafanhotos. Eu estou falando entre aspas porque os irmãos já sabem quem são os gafanhotos, aqueles que estão destruindo a nossa terra, que são muitos, Eu nunca vi uma cena tão forte colocada nas redes sociais, como uma bandeira do Brasil, aí sai um monte de rato, eu não sei quem já viu, sai dos esgotos assim, cada um como um pedaço da bandeira, é uma destruição assim, gente, aquilo é forte.
É mais ou menos isso que a gente está vendo com essa terra rica, linda, maravilhosa, celeiro de grãos, celeiro de avivamento. Irmãos, está perto de brotar um tremendo e poderoso avivamento sobre essa terra. Está perto de derramar o que foi profetizado por Joel. Aleluia! Não se perderam nenhuma das palavras que nós colocamos diante do trono do nosso Deus. Então, meus amados, o Brasil é do Senhor Jesus. A raiz dos nossos problemas jaz na invasão desses espíritos, que nós chamamos de espírito. Esses gafanhotos, em outras palavras, são espíritos. Algumas das coisas que eu vou falar aqui são extraídas desse livro, O Jejum e a Redenção do Brasil. Isso foi escrito pela nossa liderança, a apóstola Valnice Milhomes, quando ela se debruçou no estudo do livro de Joel. Nasceu isso aqui. E ela disse: Senhor, se tu me falares que o Brasil é dos brasileiros, assim como Israel é do povo judeu, ninguém me segura nessa nação. E ela se entregou, Deus falou, por muitas profecias de Ezequiel, e em revelação, e em sonhos, e de todas as maneiras. E mostrou que esse território tem limites que foram estabelecidos e entregue a esse povo que tem um coração verde e amarelo. Amém? Tem toda uma história, que eu não quero me deter na história, mas se você quiser conhecer mais sobre o que eu vou falar aqui bem sucintamente, adquira esse livro, Na Palavra da Fé Produções, O Jejum e a Redenção do Brasil. O que eu estou trazendo hoje é para reviver algo que a gente já viveu muito intensamente. Quem é o gafanhoto cortador? Que é o primeiro citado aqui na profecia de Joel. É o ceifador de vidas inocentes. Esse gafanhoto, entre aspas, ele ceifa vidas inocentes através do aborto, da pedofilia, da mortalidade infantil. Milhares e milhares de vidas que o Brasil viu nascer foram ceifadas inocentemente para que a terra fosse manchada de sangue, até em sacrifícios satânicos. Crianças nessa nação são oferecidas. E o espírito que recebe esses sacrifícios, ele é chamado na Bíblia de Moloque. Isso já acontecia, crianças já foram sacrificadas em outros tempos também, não somente hoje. Mas hoje a coisa está de uma forma muito mais intensa. Então, amados, quando nós falarmos aqui de posicionamento, não é um posicionamento político partidário. Nós vamos estar falando de um posicionamento pelas causas do reino, pelo conservadorismo, pelos valores morais, pelos valores espirituais. Nós temos uma bandeira, é a bandeira da vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas existem esses espíritos satânicos que sugam sangue inocente, que ceifa, que corta as vidas ainda no ventre da sua mãe. Então, quando eu estiver falando, esqueça Bolsonaro, esqueça partidarismo e vamos lembrar de um reino de justiça, de paz, um reino eterno. O Senhor veio para mudar a história da terra, meus amados. E nós não podemos aceitar o que Satanás, esses gafanhotos malditos, que vieram das profundezas do abismo para essa terra, com o intuito de matar, roubar e destruir. Viu? Eu já estou assim com o meu coração acelerado, porque não é tempo de ficarmos de braços cruzados. Todos os homens de Deus, mulheres de Deus estão tomando um posicionamento frente aos acontecimentos da nossa nação. Então esse cortador é esse que ceifa vidas inocentes, que tira a vida antes dela nascer. E essa é uma bandeira dos gafanhotos. Eu estou falando aqui em parábola, vocês me entendem?
Amém? Eu não quero estar falando assim muito explicitamente, não. Mas vem o segundo gafanhoto. Ah, não, deixa eu falar aqui o exemplo, só para os irmãos terem uma noção, né? Deixa eu falar isso aqui em outro momento, deixa eu continuar. Vem o gafanhoto voador ou migrador. Esse gafanhoto migrador que nós lemos aqui do livro do profeta Joel, é aquele que fala dos males da transferência das nossas riquezas para outras nações. Migrador é o que migra, que sai de um lado para outro, que voa. É chamado também de locusto ou de gafanhoto voador. Esse tem levado as riquezas das nossas nações ou da nossa nação para outras nações, desde o Brasil colonial e até governos passados, porque nós estamos com mais de 2 anos sem um só registro de corrupção, porque Deus decidiu levantar, restaurar o nosso Brasil a partir do governo brasileiro atual. Quem pode dizer amém? E isso é resultado, sabe de quê? De muito jejum e de muita oração. Todo homem de Deus e toda mulher que ouve o Espírito está abraçando esse governo, porque ele defende os valores do rei: pátria, família, que mais? Me ajudem, gente, a pregar. Basicamente, né? Deus acima de tudo, pátria, família e as 4 linhas da Constituição. No final, eu quero pedir nosso irmão advogado aqui, o irmão Edivaldo, para dar fazer uma síntese do que nós vamos manifestar, de como nós vamos manifestar, o que nós vamos, que a gente espera do 7 de setembro enquanto povo de Deus. Amém? Hoje nós estivemos conversando e eu senti no meu coração a luz do direito que ele conhece, né, para que ele possa falar um pouquinho para nós no final aqui da palavra, né? Mas esse segundo gafanhoto que nós colocamos aqui é aquele que leva as riquezas, né? Os irmãos conhecem a história, só de empréstimo que saiu agora dos atuais colonizadores, atuais não, de algum tempo atrás, mais de 12 bilhões o migrador levou para fora da nossa nação, a Venezuela, para Cuba, para alguns países da África, para Venezuela, para Argentina, mais de 12 bi, sem retorno. Enquanto isso, o nosso povo passando necessidade, o migrador carregando as riquezas para fora da nossa nação. E não é só para fora não, carrega também do lugar certo para os seus próprios tesouros, para o seu próprio bolso, para as suas próprias contas bancárias, na Suíça e em outros lugares. Não deixa de levar para fora, né? Mesmo que seja para esses colonizadores que dizem ser, né, da nossa nação. Então, amados, isso tudo para obra de engenharia em 11 países, esses 12 bilhões aproximadamente. Isso eu pesquisei no site do BNDES, para não estar falando abobrinha aqui para os irmãos, né? Então, no Brasil é assim, um grupo nada em dinheiro e faz voar as riquezas da nossa nação que podiam ser distribuídas para amenizar a fome, a pobreza e a miséria, enquanto uns ficam cada vez mais ricos, outros ficam cada vez mais pobres. E aí dá um jeitinho brasileiro de amenizar essa situação, tirando a bolsa isso, bolsa aquilo, né, para aplacar a consciência desses políticos que não se preocupam com o bem do povo, não tem amor
pela sua própria nação. E nós precisamos amar a nossa nação, porque o Brasil é nosso. Deus nos entregou essa nação como mordomos, e aliás, como bons mordomos. Nós devemos cuidar da terra que o Senhor nos entregou. Nós precisamos saber que um dia prestaremos conta a Ele, porque Ele é tipo um arrendamento que Ele fez para nós dessa terra. Vem um terceiro gafanhoto, que é o devorador. Esse é o que devora o salário do trabalhador, é o que provoca o desemprego, a inflação, isso devido à cultura de exploração do trabalhador. Eu adaptei, porque quando esse livro foi escrito, essas coisas, a gente não tinha conhecimento delas. Por exemplo, os irmãos sabem, e nós estamos vivendo, o Brasil é o país com a gasolina mais cara do mundo. Vocês sabiam disso? Vocês acham que a greve dos caminhoneiros é assim à toa? Quando o governo federal isentou o óleo diesel, o gás de cozinha dos impostos federais, os estados diz que chega a cobrar até 70% em cima. Depois que sai da refinaria, ela sai com R$2 e pouco a gasolina e chega para nós a 6 e tanto, quase R$7. Amados, isso é uma vergonha para um país tão rico, um país que tem exportado. Eu já estive lá em Corumbá e nós íamos comprar gasolina lá na Bolívia, na fronteira, metade do preço da gasolina do Brasil. Eu e meu esposo, lembra, Carlinhos, que nós estivemos lá, não foi assim? Fizemos isso. Então, amados, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa que está acontecendo na nossa nação. Aí você diz assim, mas nós precisamos orar, quem faz é Deus. Nós vamos falar da nossa dupla cidadania, amados. Nós temos a cidadania do céu, mas temos a cidadania da terra. Vocês sabiam que Josué conquistou as terras que o Senhor lhe deu, guerra após guerra? Guerra após guerra. O Senhor não gosta de covardes, de filhos que são alheios às coisas que estão acontecendo. Não estamos incitando a guerra de espada, a guerra de armas, não é isso, viu? Nós estamos falando que nós não podemos cruzar os braços quando nós estamos vendo a invasão, nosso Brasil sendo saqueado todos os dias, amados. É uma revolta santa que tem que acontecer dentro dos nossos corações. E possamos assim dizer, a nossa terra nós não entregaremos a nossa herança ao opróbrio. Senhor, Tu és o Deus dos exércitos. Isso é a luta pela força aérea, mas a infantaria precisa vir logo após. Por isso que nós íamos fazer o 7 de setembro aqui, o feriado, o jejum e oração. E eu fui orar, o Espírito Santo falou, disse, não, a força aérea tem que vir antes. Nós vamos fazer uma vigília na noite do dia 6 e dia 7. Para onde nós vamos? Para a infantaria. Nós vamos lá para frente da Havan, de verde e amarelo, manifestar e posicionar como o povo de Deus. É pouco na cidade de Barreiras, mas nós não podemos ficar parados e calados. Eu quero estar lá, às 13h30, em frente da Havan. Barreiras terá manifestação. Amados, e ali nós podemos estar tanto na força aérea, guerreando a nível de ares, como a nível de solo. Nós podemos muito bem, porque para orar não precisa estar só dentro do quartel-general, não, né? O quartel-general tem que se preparar, mas os soldados têm que ser enviados para a batalha, na luta da tomada do nosso território. Vai ser o segundo grito da independência, em nome do Senhor Jesus. Amém? Esse gafanhoto devorador, que é esse terceiro, que devora o salário, devora tudo, ele encontra essa situação, ela encontra eco nas palavras de Tiago, que diz bem assim: eis que o salário que fraudulentamente retivestes aos trabalhadores que ceifaram vossos campos, clama,
e os clamores dos ceifeiros têm chegado aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Diga comigo, o clamor dos ceifeiros tem chegado aos ouvidos do Senhor dos Exércitos, e Ele vai fazer justiça nessa terra. Na nossa oração a gente diz isso: Senhor, manda os teus decretos. Tu tens a última palavra, Pai, nas questões do Brasil, da injustiça social, dessa invasão terrível desses gafanhotos, devoradores, destruidores, cortadores, todo tipo de inimigo e de destruidor, né? E o último é o gafanhoto destruidor. Primeiro, o cortador, que ceifa vidas inocentes. O segundo, o migrador, que leva as nossas riquezas para fora da nossa nação. O terceiro, esse que acabamos de falar, o devorador, que devora o trabalho, que ceifa o dinheiro que podia estar sendo. Esse salário do trabalhador brasileiro devia ser muito maior do que o que é hoje, gente. É muito pouco, 1.000 e poucos reais para passar um mês em uma família, né? Aí o último é o destruidor. Ele destrói as coisas mais essenciais da vida, como a dignidade humana, a segurança, os valores morais. As famílias estão esfaceladas, falta o senso de ética e dignidade moral por parte de autoridades constituídas dos governos, de muitas famílias, da nação e até mesmo da igreja. Vocês sabiam que a igreja que eu falo é evangélica, porque a igreja de Cristo e as denominações também, até outras cristãs, a igreja de Cristo é uma coisa, a igreja universal, não aquela denominacional, mas a igreja universal de Cristo em toda a terra, ela é única. Mas as denominações, elas estão divididas hoje. E aqui é onde está o perigo, porque o reino dividido, a palavra diz que não subsiste. Mas eu acredito que Deus vai levantar um povo do meio do povo, e é esse povo que Ele vai honrar. Lembra da batalha dos 300 de Gideões? Aqueles que não estavam com o coração preparado, que não estavam prontos para a guerra, o Senhor disse: ó, é com 300 que nós vamos vencer essa guerra. Então Deus está levantando os 300 de Gideões aqui no Brasil, os 300 entre aspas, que são milhares de milhares, amém? E nós vamos ver isso bem bonito no dia 7 de setembro. Então, amados, esse destruidor é para a destruição da moral, a nudez, a pornografia, hoje são exibidas em praça pública, nem os inocentes são poupados. E o que dizer da educação nossa, pautada hoje não, já vem de longe, mas hoje está com muita mais a sagacidade, com muita mais ousadia, né, do que no passado. É uma agenda, né, esquerdista, que vem trazer confusão no aspecto sexual na vida das nossas crianças. E nós vamos ver isso, ficar de braços cruzados, Nós vamos prestar conta da nossa negligência diante do nosso Deus. Então nós estamos aqui como vozes proféticas, não vamos nos calar. Isso não é briga política de esquerda contra a direita, não. É dos valores do reino contra a destruição, contra esse gafanhoto destruidor. Nós temos que ter esse entendimento. Amém, meus amados? Esses dias, não sei quem viu, o pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista Getsemane de Belo Horizonte, foi levado a depor no Ministério Público, porque ele disse: menina nasce menina, ensinando no colégio dele que ele tem lá, e menino é menino. Ah, você vai ter que se explicar por você ter feito tal declaração. Parece até uma aberração, né? Dizer que menino nasce menino e menina nasce menina. Então foi depor diante do Ministério Público, mas ele não recuou nem 1 milímetro das escrituras, daquilo que ele tinha que falar como porta-voz do reino celestial. Depois viram que ele estava certo e não teve
maiores complicações na vida dele, né? Então, o que dizer da nossa liberdade? O que dizer da nossa liberdade? Hoje em dia as pessoas estão com medo de falar, porque falou uma palavra que é censurada, olha, desmonetiza o canal. Olha, depois nós já vimos essa semana um futuro, o ex que quer ser futuro, falando sobre a questão da regulação dos canais, da mídia. Que é isso, gente? Que regulação é essa? Em outras palavras, é censura mesmo. Olha, vamos calar. Essa máscara é um ato profético do diabo na nossa boca. Isso aqui é um ato profético. Manda uma mensagem. Vocês vão ter que calar, engolir o gás carbônico que vocês estão respirando ele aí para dentro e ele não sai. E muita gente está intoxicando e não consegue falar, não consegue adorar. Mas em nome de Jesus, amados, a palavra que está no céu dessa nação, a verdade liberta. E a verdade virá à tona. Deus vai respaldar a sua palavra em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Glória a Deus. Então, nós não vamos ficar calados. E vendo os nossos valores judaico-cristãos sendo, agredidos, de forma que hoje o certo é chamado de errado. E o errado é o certo. Então, queridos, não dá para ficar calados. Nós precisamos falar e nos portar com decência, com dignidade, como cidadãos do reino dos céus, né? Entendendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas como cidadãos dos céus, nós vamos clamar ao nosso Deus. Amém? Não entregues a nossa herança ao opróbrio. É isso que eu quero ler com vocês agora, porque daqui para frente eu já vou para o desfecho dessa palavra. Em Joel 2, pode projetar aí na tela aqui, Taline? Joel 2? Não? Então eu vou ler aqui rapidinho na minha versão, do versículo 12 em diante. Versículo 12 em diante. Chamada ao arrependimento, é o título dessa palavra. Diz assim: agora, porém, declara Yahvé, voltem-se para mim, de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para Yahvé, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, arrepende-se e não envia a desgraça. Ele vai voltar após o arrependimento e ao passar deixar uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião. Qual é a trombeta? É a minha voz. A sua voz é a trombeta. Amém? Primeiro fala de jejum, fala de oração, mas agora nós vamos tocar a trombeta. Vamos abrir a boca e declarar: o Brasil é nosso, o Brasil é do Senhor Jesus, mas Ele nos entregou essa terra para nós cuidarmos dela. Toquem a trombeta em Sião. Toquem a trombeta onde? No Brasil. Esse é o nosso território. Reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajunte os anciãos, reúnam as crianças, mesmo aquelas que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Em tempo de guerra não se permite nem lua de mel. É isso que está dizendo aqui. Criança que mama, vem também. Todo mundo vem para a guerra. No próximo domingo não, no dia 7 de setembro, o Centro Apostólico Brasileiro convoca a nação brasileira para um ano, diga um ano, de arrependimento.
Vocês sabiam que tudo que os colonizadores fizeram com a nossa nação foi manchar o nosso solo, manchar a nossa terra com sangue inocente derramado, com escravos jogados dentro dos mares? Foi muita injustiça. E de lá a coisa só vem aumentando e nós precisamos arrepender. Por identificação, não fomos nós que fizemos, mas as consequências, quem está recebendo é a nossa geração. Preste bem atenção, amados, uma geração na Bíblia é contada com 40 anos. A cada 40 anos é uma geração dentro das Escrituras. Embora pessoas dizem, uma geração é 70, outros dizem que é 100. Na Bíblia é 40 anos. Se for fazer um estudo minucioso, você vai entender isso. Uma nação, presta atenção nisso aqui, uma nação, ela é considerada independente, não, ela é considerada nação só a partir da sua independência. Da sua independência. Quando foi que o Brasil se tornou independente? 1822. Começou a primeira geração de brasileiros, após a sua independência. Eu vou olhar aqui para não errar. Quantas gerações? A primeira foi em 1822. A segunda, diga comigo, 1862. Passaram-se 40 anos, mais a segunda geração. A terceira geração, quando foi que ela começou após a independência? 1902. A quarta geração começou em 1942. A quinta geração começou em 1982. Em 2022, onde é que eu quero chegar? Porque esse ano de arrependimento, para que ao chegarmos em 2022, nós possamos entregar à próxima geração uma nova nação. Uma nova nação, livre dessas maldições, livre da corrupção, livre dos seus pecados. Então, eu vou para a batalha, é por causa do meu futuro, dos meus netos, dos meus filhos, dos seus filhos, igreja. É para que nós possamos entregar aos nossos filhos em 2022 uma nação diferente, uma nação transformada. E custa caro. Nós temos uma frase do nosso hino, eu não sei se é o hino da independência, que diz: ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Isso soa muito bonito e romântico, mas na prática é ir para a batalha. É dizer isso, eu não concordo, eu não aceito. Olha, eu autorizo o presidente. O que você precisa ser feito para defender, o que você precisa fazer para defender a nossa Constituição. Eu, enquanto brasileira, eu autorizo. O povo, gente, o povo é que é o Supremo. Artigo 1º da Constituição. Eu quero abrir aqui, vem cá, meu irmão, para você entender um pouquinho o que é que vai acontecer no dia 1º. É guerra civil? Eu estou com medo de guerra civil. O exército vai para a rua. Vai ter como é que diz? Uma intervenção militar. E tá aqueles conflitos, aquelas confusões. E o irmão Edivaldo, ele vai falar resumidamente porque eu ainda vou voltar para a conclusão da palavra, mas eu quero deixar ele falar um pouquinho o que é que nós, os brasileiros, vão fazer na rua e qual possivelmente pode ser, não é nada, são conjecturas, né, irmão? Ninguém sabe de nada, mas o que está ensaiado, o que está aparentando, ter conhecimento, porque hoje nós estávamos aqui e uma irmã falou assim, confusa, perdida, com medo, chorando, que não pode nem ouvir mais as notícias. E aí quando ele falou, eu disse, ele precisa falar um pouquinho na igreja para trazer esclarecimento, né? Qual é a nossa posição diante de tudo isso? Shalom, irmãos. Boa noite.
Como a pastora iniciou aqui a oração, e falando justamente de todo o cenário que estamos vivendo, principalmente hoje esse grito, né, toda a nação brasileira em relação ao 7 de setembro. Eu acho que na nossa geração, ninguém nunca viu tanto anseio em saber o que é esse 7 de setembro que o nosso presidente está avocando o povo a ter conhecimento. E o que é de fato o 7 de setembro? Muitos irmãos devem até se falar assim: por que a igreja está levando esse assunto ao cenário? Irmãos, somos crentes, não somos ímpios. Temos que ter sim conhecimento de nossos direitos. O direito emana do povo, com o povo e para o povo. Então a gente tem que ter conhecimento. Ah, mas você é evangélico? Sim, mais que tudo, devemos sim ter conhecimento. E disso tudo, levar a cada um daqueles que não têm o conhecimento. Aí quando falamos hoje, qual é o verdadeiro sentido do 7 de setembro? Que hoje o nosso presidente está clamando o povo. Quando ele fala, eu estava jogando nas 4 linhas, ele está querendo dizer para todos: eu estou lutando com o povo, eu estou lutando com o executivo, eu estou lutando com o legislativo, estou lutando com o judiciário. Então, 4 linhas, ele está nesse sentido. Agora, se um de vocês deixarem de agir de acordo com o que manda a Constituição, aí eu terei que agir. E isto que ele está buscando de todos, não é uma briga, como muitos até podem questionar, é briga política, porque infelizmente o inimigo ele é tão sujo, tão ardil, que ele coloca na mente do irmão que o presidente está querendo lutar por causa de política. Não, ele está querendo lutar pelos nossos direitos. Meus amigos, nossas escolas, nossas universidades, o judiciário, o executivo, o Ministério Público foram invadidos pelo comunismo. Infelizmente, nossas crianças hoje estão sendo contaminadas pelo comunismo. Me perdoe, até se algum aqui tem uma acepção por isto, me perdoe, mas votem, dobrem o joelho, orem, para que vocês entendam qual é o verdadeiro papel do comunismo. É tomar, destruir e matar. Como a palavra de Deus diz, o diabo vem para roubar, matar e destruir. E é verdade. Então, quando falamos hoje, o presidente vai avocar o artigo 52 da Constituição Federal. Olha, o presidente não é ingênuo, não é uma criança. Se ele avocar o artigo 52 da Constituição Federal, ele vai dar também, não, são 2 que eu vou falar. O 52, ele vai entregar o poder ao exército. Ele vai sair do poder e entregar o poder às Forças Armadas. E não é isto que é para ser feito. Isto foi feito lá em 64, que não é o caso agora. Ele não pode fazer isso. E nós não podemos avocar: presidente, clame o artigo 52. Não. Tampouco o artigo 142. O artigo 142, pessoal, em seus incisos, fala que o presidente, vendo que não tem como gerir algo que está trazendo desordem à nação, ele vai avocar o STF, entregar o poder ao STF, para o STF deliberar o que pode ser feito na nação. Ora, imagina, hoje o nosso maior algoz está sendo o judiciário. Imaginem, se ele fizer o avocar tanto o artigo 52 quanto o 142, estamos fadados ao prejuízo total. Mas ele não vai fazer isso, meus queridos. O que ele vai fazer, simplesmente, ele quer que nós, irmãos, crentes e não ímpios, gravem isto, crentes em Cristo e toda a nação brasileira, dê a ele autorização para tirar
aqueles 11 ministros e chamar as duas casas para entender quem manda. Não é presidente da República, não é STF, não é Pacheco, que é o representante do Senado, e nem tampouco Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados Federais. Ele não vai fazer isso. Ele está recebendo autorização de quem? Do povo. O povo. Do povo. Porque a nossa Constituição, nossa Carta Maior, ela inicia no seu preâmbulo, no artigo 1º, toda a Constituição emana do povo, com o povo e para o povo. Então, todo o poder emana do povo. Então, se eu chego, entrego ao presidente, presidente, eu autorizo o senhor destituir os ministros, ele vai cumprir. É isso que ele está pedindo para todos nós. Porque, para não dizer, presidente, você foi um autoritário, você é como o pessoal da esquerda costuma colocar, ele é autoritário, é um ditador. Não, muito pelo contrário. Quem está sendo autoritário são os ministros do STF. Quem está sendo autoritário são os governadores. Quem está sendo autoritário são os prefeitos, que estavam batendo nas pessoas, estavam tirando o direito de ir e vir das pessoas, dizendo que, você está com Covid, você não pode sair, você vai pegar essa doença. Ora, o meu direito de ir e vir, que está na Constituição, que é a nossa Suprema Carta, está sendo violado. E quem deu esse total direito, entre aspas, aos governadores, aos prefeitos? Quem? Os ministros do STF. E o nosso presidente, até então, ele estava jogando nas 4 linhas? Estava. Então, meus queridos, o 7 de setembro é o momento de orarmos, sim, e pedir ao Senhor nosso Deus que faça-te presente na vida daqueles que estarão lá, frente a frente no combate, que estarão lá. E vocês percebem que até a nossa polícia militar tomou também parte deste ato e falaram: estaremos sim defendendo o nosso país. Não falou, estamos defendendo o presidente da República, estamos defendendo o nosso país, a nossa nação. E nós, como crentes, devemos levantar e orar e clamar a Deus que Ele faça presente e que haja sim a extirpação de todos esses comunistas, como a pastora falou, em formas de gafanhotos, devoradores, porque eles não estão aqui para ver você bonito e feliz, não. Eles estão aqui, meus irmãos, para roubar, matar e destruir. Então, pessoal, digo para vocês e finalizo, pedindo que, vejam agora o Salmo. Deixa eu pescar aqui um momentinho. Salmo 33, versículo 12 e 14. Shalom, glória a Deus. 33:12 diz assim a palavra: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Esse é o 12, né? 14: da sua morada contempla todos os moradores da terra. Vamos achar, em nome de Jesus.
É o 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. E esse povo somos nós, glória a Deus. Então, irmãos, creio no Deus Todo-Poderoso e vos digo, devemos sim, abraçar a causa, estarmos orando, jejuando, porque não estamos fazendo algo isolado, estamos fazendo por e pela nossa nação, tá bom? Que Deus abençoe a todos, um abraço. Bom esclarecimento, né? Então eu quero concluir dizendo, 7 de setembro de 2021 será gigante, não apenas porque o povo vão às ruas protestar, mas porque dá-se início ao calendário das festas bíblicas de primavera. Qual é a festa bíblica que se inicia dia 7 de setembro de 2021? Festa de Rosh Hashanah, Ano Novo Judaico. Para os cristãos, festa das trombetas, que aponta para o arrebatamento da igreja ou o regresso de Cristo. Nesse dia também, 7 de setembro de 2021, inicia-se 10 dias de arrependimento, que culminará com a outra festa, Yom Kippur, ou seja, a festa do perdão. Também, porque Israel é o relógio do mundo, vocês sabem disso, né? E aqui é o aspecto profético do 7 de setembro. 7 de setembro também será gigante, porque é um dia que se inicia o Shemitah, o ano de descanso da terra. A cada 7 anos, Deus estabeleceu que a terra que não se plantasse, só ia colher o que sobrasse das outras plantações, né? Então vai completar um Shemitah dia 7 de setembro, 7 anos, e a terra, um ano de descanso da terra. Israel faz isso de uma forma não muito séria como antigamente, mas eles observam o Shemitah, e quando completa 7 Shemitah, são 49 anos. Pois bem, em 2022 vai completar 7 Shemitahs, dando início ao jubileu. O jubileu é o tempo de libertação, que os escravos recebem, ou as pessoas que devem têm suas dívidas perdoadas. É tempo de liberdade. Vocês acham que isso não fala alguma coisa para nós? Que no final de 2022, que encerra a 5ª geração de brasileiros depois da sua independência, pois em 2022 vão completar 200 anos, ou seja, 4 jubileus do Brasil, 200 anos depois que o Brasil foi independente. E nós vamos dar um grito da segunda independência: o Brasil é do Senhor Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E assim, posicionados em Deus, tomando as armas da força aérea pelos céus, através da oração de intercessão, de arrependimento, e indo para as ruas vestidos de verde e amarelo, exercer a nossa cidadania enquanto brasileiros. Na área da infantaria, nós vamos estar posicionados em Deus, fazendo proezas, amém? E entregaremos em 2022, a INSEGEC vai convocar em Brasília, toda a INSEGEC no Brasil e nas nações, porque nós já geramos isso por 7 anos em jejum e oração, profetizando: Brasil, as tuas eiras se encherão de trigo. Eu preciso dessa música aí para a gente terminar. Cadê aqui? Nós precisamos, posicionados em Deus, lançar de guerra. Primeiro limpando os ares. Já fizemos isso por muitos anos. Vamos continuar na vigília sexta-feira. E no final de dezembro de 2022, 200 anos de Brasil independente. 4 jubileus. É tempo de alforria. E nós estaremos na capital da adoração, na capital do Brasil, para inaugurar. Você crê nisso? Para inaugurar um novo tempo, uma nova história. Aleluia! E nós vamos entregar em 2022 um Brasil sem esse excesso de corrupção. Não digo que vai extinguir,
mas que vai minimizar e muito, porque o principado da corrupção já está com seus dias contados nessa nação. Nós já estamos vendo alguma coisa nesse governo. 1 ano, 2 anos sem uma história de corrupção no governo. Não é por causa que o homem é bom, não. É porque Deus é bom e escolheu um capitão, alguém que tem testa de ferro, porque não era qualquer um que estaria aguentando o que esse homem aguenta, não. Mas a igreja está, como Moisés e Arão, segurando as mãos dele diante de Deus. Ele está cercado de gente do bem, de gente de Deus, de gente que ora, que não está buscando na macumbaria, no ocultismo, mas está buscando em Yahvé dos exércitos. E ele nunca perdeu uma batalha. Não é agora que ele vai perder. Pode aplaudir mesmo Jesus. Ele não vai perder a batalha para as forças invisíveis das trevas. Nós temos ódio desse povo? Não. Não, nossa luta não é contra carne e sangue. Nós oramos. Quantos anos nós oramos pelo presidente Lula quando ele estava no poder? Porque a Bíblia manda orar pelas autoridades. E nós oramos, a igreja orou, mas o Senhor disse: acabou o tempo. Não voltará jamais, em nome do Senhor Jesus. Porque o Brasil é dos brasileiros. Não será entregue à China, não será entregue à Venezuela, não se transformará em Venezuela nenhuma Cuba, porque os propósitos de Deus para o Brasil está estampado na bandeira brasileira. Ordem e progresso, e o Brasil vai alimentar as nações, como já alimenta hoje. 170 nações recebe vida desse solo brasileiro, e assim como recebe, grãos são exportados para lá, mas da forma correta. Nós vamos exportar missionários. Depois disso, irmãos, eu creio que o avivamento já está um cheiro aqui diante das nossas narinas. Como disse o profeta, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e essa nuvem vai crescer, e essa nuvem vai crescer, e a igreja posicionada vai trazer um verdadeiro e genuíno avivamento, e o Brasil vai ser uma terra, um celeiro de missionários, que vai enviar missionários para a China, para o Japão, para os Estados Unidos, e o Senhor já está querendo falar com essa geração. Amém? Por isso nós não podemos nos calar. Eu creio que esse avivamento virá. Não foi só por um profeta que o Senhor falou, não, amados. Deus tem falado por profetas de toda a terra, que Ele escolheu essa nação para ser como objeto de louvor na terra, a semelhança de Israel. Brasil e Israel têm uma aliança feita em Deus. Israel, quando se tornou nação, foi uma palavra final da boca de um brasileiro em 1948. E quem destrói Israel? Ninguém destrói essa nação. Pois bem, ninguém vai destruir o nosso Brasil também, porque Jesus diz: abençoarei, Abraão, aqueles que te abençoarem. A semente de Abraão, a descendência de Abraão é a terra de Israel, e nós somos filhos de Abraão pela fé. Como bendito foi Abraão, porque creu na promessa, nós somos benditos com o crente Abraão. Amém? Essa era a palavra que eu tinha para hoje. Obrigada, irmã Edivaldo, pela sua participação. Pode soltar a música aí, amada? Então nós vamos orar, porque nós vamos terminar ofertando ao Senhor, entregando o nosso dízimo, que é parte da nossa devoção, do nosso culto, porque dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Nessa noite nós entregaremos ao nosso Deus, profetizando, cantando: Brasil, as tuas eiras se encherão de trigo, de mosto e de azeite. Amém? Tudo que o gafanhoto, cortador, destruidor, devorador comeu, o Senhor vai restituir. E a nossa nação será estabelecida como objeto de louvor para toda a terra. E Jesus será glorificado nisso. Amém, meus amados? Aleluia. Vamos orar, vamos nos colocar em pé agora. E você já está convocado. Dia 1, 2 e 3.
toda a igreja G12 estará em jejum pelo Brasil e convocando os guerreiros que quiserem entrar conosco. 1, 2 e 3 de setembro. Todo o povo do G12 abraçou esse projeto da redenção do Brasil, né? E da tomada do Brasil desses invasores, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, 1, 2 e 3, estava tudo colocado ali, mas deu um probleminha aí, né? Para colocar na tela. Mas eu vou postar no grupo. Olha, uma mão orando, com a outra a espada. Amém? Entre aspas, viu? Para não pensar que a gente está incitando ao uso de armas. Não é isso. Nós estamos falando numa linguagem espiritual. Amém? Levante sua mão agora para o Pai. Você é cidadão do céu, tem o seu nome escrito no livro da vida, mas você também é um cidadão do céu, da terra, tem um RG brasileiro. Isso lhe dá direito de lutar pela sua nação. E nós não somos guerrilheiros, nós somos guerreiros. Guerreiros que confiam no seu comandante em chefe, Yahvé Sebaot, Yahvé dos exércitos. Diga comigo, Yahvé dos exércitos está conosco como poderoso guerreiro. Yahvé dos exércitos vai à frente desta batalha. Yahvé dos exércitos é invencível. Yahvé dos exércitos é vencedor invicto. E esse exército jamais será derrotado, porque o nosso capitão, nosso comandante não conhece derrota. Ele é mais que vitorioso, e nós com ele também somos mais do que vencedores. Aleluia. Nós te adoramos nessa hora, Pai. Nós te glorificamos nessa noite, nós te damos louvor porque tu tens um povo na terra posicionado, um povo que não se acovarda, um povo, Senhor, que sabe porque está aqui, porque o Senhor nos plantou para esta hora o Senhor reservou esse povo que está aqui, esse povo brasileiro, Senhor, corajoso, disposto, Pai, a lutar, não com as armas da carne, mas com as armas espirituais. E em Cristo Jesus nós proclamamos a nossa vitória, a derrota dos gafanhotos, migradores, coçadores, devoradores, destruidores da nação, estão abaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Toda fúria e força de principados e de potestades, espíritos malignos que têm tentado destruir essa nação, é ilegal, porque o povo de Deus entra num profundo clamor e arrependimento pelos pecados pessoais, pelos pecados nacionais. E a palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vem sarar o Brasil, Senhor. Vem sarar essa nação. Venha colocar o Brasil, Pai, por objeto de louvor na terra. Aplica, Senhor, o sangue que brotou dos 7 derramamentos do corpo chagado de Jesus, em todos os poderes, no poder executivo, legislativo, no judiciário, que esse sangue, Senhor, esteja limpando, Pai, essas instituições, esteja limpando a nossa nação e fazendo do Brasil, Senhor, aquilo que o Senhor projetou para essa terra. Nós te damos graças por essa noite, por cada brasileiro que está aqui, que está nos ouvindo através das redes sociais, Pai. Ninguém calará a nossa voz, porque o Senhor disse: fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade, muito povo nessa nação, que se chama pelo teu nome. Te louvamos, Senhor, e te glorificamos de todo o nosso coração.
Abençoa os dizimistas, os ofertantes, que cada um faça isso entregando não para o homem, mas entregando ao Senhor da terra, que nos colocou aqui como mordomos dela, e requer esse imposto, esse dízimo entre aspas, Senhor, que é o imposto da terra, dos cidadãos dos céus. Que os teus filhos façam isso com temor, com reverência e com muita devoção, Pai, em nome de Jesus, para o louvor da tua glória. Amém, amém e amém. Dá para sair a música agora? Vamos entregar? Amém? Pode vir à frente, irmãos. Aleluia. Quem sabe o refrãozinho? Pode deixar que nós vamos nos organizar bem bonitinho. Semana que vem nosso notebook vai estar ali já só para isso, só para, né, servir ali. Vamos cantar um pedacinho. Brasil, ouve, ó Brasil, tuas eiras se encherão de trigo. Brasil, ouve, ó Brasil, teus lagares transbordarão de mosto e de azeite, e comerás abundantemente, fartarás para sempre, e louvarás o nome de Yahvé teu Deus, que maravilhosamente para contigo procedeu. Brasil, nunca mais serás envergonhado. Brasil, ouve, ó Brasil, a palavra revelada sobre ti está. Brasil, ouve, ó Brasil, plenitude e unção do Espírito terás, e comerás abundantemente para sempre. Louvará o teu nome, do Senhor é teu Deus, e maravilhosamente para contigo proceder. Brasil, nunca mais será envergonhado. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Amém. Oh, glória. Vamos terminar orando. Levante sua mão para o Pai. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada pela tua palavra inspirada. Obrigada pelo trigo que foi derramado sobre nós, a palavra revelada. A embriaguez do Espírito Santo venha sobre nós, Pai. O vinho novo é melhor, Senhor. O vinho do Teu Espírito. Nós queremos beber dele nessa nação e nos embriagar com o Teu poder, Senhor. Também, Senhor, te agradecemos pelo óleo da unção que é derramado sobre a cabeça dos Teus filhos. Que venha essa unção fresca nessa noite. Oh, comece a derramar esse óleo fresco da unção, Pai, decretando que os teus filhos são separados, são santos, que os teus filhos, Senhor, são os teus guerreiros para esta hora. Em nome de Jesus, repreendemos todo espírito de medo, espírito de covardia, espírito de timidez, que nessa hora, Pai, nós possamos, Pai, irmanados em amor, assumir a nossa posição no reino e dizer, Pai, que esse Brasil tem dono, é de Jesus. Jesus morreu por essa nação. Jesus derramou o seu sangue por essa nação. Aleluia. E nenhum outro sangue pode substituir o sangue carmesim de Cristo Jesus. Nem sangue de bodes, nem sangue de galinhas, nem sangue de humanos pecadores. O sangue que fala no céu é o sangue de Jesus. E que a palavra diz que fala mais do que o sangue de Abel. Comece a ver essa nação sendo banhada pelo sangue de Jesus nos 4 cantos da terra. Oh, xaracati arabahara labaxaia. Comece, Senhor, soprar ventos de avivamento sobre essa nação, Pai. Em nome de Jesus. Que Yahvé nos abençoe e nos guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que Yahvé sobre nós levante o seu maravilhoso rosto e nos dê shalom, a paz que excede todo entendimento. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. E os nossos brados de júbilo e de palmas também louvam a Yahvé. Aleluia! Aleluia, aleluia, uma semana de glória, amém? E de vitória para todos nós. Estaremos aqui 5:30 da manhã, terça, sexta, quinta noite, guerreando. E dia 6 de setembro, a partir das 20 horas, uma vigília que durará a noite inteira. Quero ver os guerreiros aqui, amém? Em nome de Jesus, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Amém.